Tudo bem? Então, vamos provocar. Educar ou ensinar a aprender? Pode? Pode. Bom, eu acho que é ensinar a aprender. Talvez as escolas não estão cumprindo o papel porque estão querendo ensinar. E a escola tem que ensinar o aluno a caminhar com as próprias pernas. Então, eu acho que a tarefa do professor hoje, do coordenador pedagógico, do diretor, é ajudar as crianças a se construir como sujeito da sua aprendizagem, sujeito autônomo para aprender na escola e em todos os lugares onde ele coloca o seu pé. Eu acho que, pelo que a gente observa, né, na educação brasileira, a gente passou de um polo a outro. E eu acho que isso ficou muito marcado na trajetória da educação brasileira. Por um lado, uma concepção um tanto quanto ideológica da educação, e eu acho que o professor citou isso de maneira muito clara. E, por outro lado, a total anulação da personagem principal do processo, que é o aluno. E eu acho que a construção disso na escola, ela não vai estar somente a nível das teorias, elas se dá na relação que se desenvolve lá na escola. Então, eu percebo que a história ensinar a aprender, ela não pode ser tratada dualisticamente. Elas ou são parte de um processo único, ou elas não se constituem. De maneira clara, né? Assim, pela experiência. Eu fui diretor de escola, sou secretário. Nós não podemos esquecer aí o professor nessa história, né? Mas só para dizer assim, rápido, agora, né? A gente não pode esquecer o professor. Então, diversas vezes, eu me defrontei em algumas situações que o professor chegava e disse assim, olha, esse material didático, essa formação, isso aqui presta, isso aqui não presta. O professor dizia. Pô, quem era eu para dizer que ele não estava certo? Ele que estava lá com uns 25 meninos, 30 meninos dentro da sala de aula. Aí, professor, pois tira o que não presta e coloca o que tu acha que é correto. E esse professor, que era um dos piores resultados da escola, no outro ano foi um dos melhores resultados da escola. Então, isso ela é uma ciência que não pode ser ortodoxa, ela é vivencial, ela é construída, mas eu, fundamentalmente, acho que essa construção tem que ter alguns pilares, alguns alicerces para que eles possam se ancorar nelas, né? Bom, primeiro, eu peço desculpas, porque eu fiz uma cirurgia recente no olho direito, então essa luz aqui de vez em quando me incomoda. Se eu botar o óculos aqui, não é nenhuma chatice, não, tá? É dificuldade mesmo da luz. Bom, eu fui professor a minha vida durante uma boa parte do tempo. Dei aula no primário, no ginásio, depois no segundo grau, depois no terceiro grau e meio, na graduação, no mestrado, doutorado, pós-doutor. E um belo dia era professor na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight. Lá em Minas a gente chama de clarão. Eu cheguei no dia seguinte na escola, falou, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu, Tião? Falei, a partir de hoje eu quero ser educador. Eles falaram, a mesma coisa, ganha o mesmo salário, a mesma merreca, é igual. Falei, são coisas completamente diferentes. Qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende. E eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para a aprendizagem. Eu acho que nós aqui da escola, da universidade, precisamos fazer isso o mais urgentemente possível, porque nós estamos aqui fechados das quatro paredes, não entra oxigênio, aqui é gás carbônico, e o único assunto que eu escuto aqui, que é recorrente, é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese, que ninguém lê, obviamente, a não ser a banca por obrigação, porque ninguém tem mais saco.
Só que esse assunto que eu pensei que iria gerar discussão, reflexão no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, foi fechando portas e janelas, e um dia eu percebi que a universidade, ou aquela universidade naquele momento, não queria educadores, ela queria professores. Ela não queria aprender, ela queria ensinar. Aí eu fui ao lugar certo, que é o departamento pessoal. Pedi minha demissão, para minha surpresa, eles falaram que eu não podia, porque nenhum professor daquela universidade jamais tinha pedido demissão, né? E eu falei, como é que a gente sai daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, mas antes disso, mas não temos aqui nenhum formulário para mandar para o MEC. Eu falei, é muito simples, foi um prazer conhecê-lo, muito obrigado. Fui. Isso tem 32 anos, né? E aí eu resolvi ser educador. Um educador é aquele que aprende, que prepara muito mais, né, o exercício de aprender o outro. E você só pode... E a diferença fundamental é que professor pode ser qualquer um que cita pé de página, né, indica bibliografia, não precisa ter nenhuma vivência. E o bom professor, para ser educador, é aquele que constrói uma pedagogia própria. Então, para mim, essa é a diferença fundamental. E, para mim, educação é uma coisa, escola é outra, completamente diferente. Né? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma é fim, a outra é meio. A beleza de reunir essa turma aqui é que, de certa forma, quando a gente sempre cai dentro de um debate de educação, você termina sempre falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro. É quase que uma desvirtuação, né? Então, a verba para a educação, não sei o quê, e sempre cai dentro desse loop. E eu estava, antes daqui, checando uma coisa engraçada, é que o Brasil ele gasta mais em educação, em porcentagem do PIB, do que a Suíça, né? O Brasil gasta mais em educação em porcentagem do PIB do que a Bélgica. Não que isso signifique qualquer coisa, mas isso significa que a questão não é o dinheiro. A questão, acima de tudo, é o que essas pessoas estão fazendo, que é uma mudança de mente, de jeito, de método, de maneira de mexer com isso. Quer dizer, são atitudes absolutamente inovadoras que respeitam o contexto local, né, para tentar aprender dentro daquele contexto e descobrir qual é o conhecimento necessário para fazer que aquele contexto brote aquilo que a semente que pode brotar dentro daquela terra. Né? Eu acho que, de certa forma, reunir essas pessoas aqui é para falar, é para estressar talvez esse ponto, de que não adiantam todos os dólares do pré-sal injetados na educação se você não tem um projeto de educação adequado. Eu uso como uma metáfora para isso uma coisa bacana, que foi, eu cresci num país, eu sou mediador, não devia estar falando, mas tudo bem. Eu cresci num país que tinha uma coisa chamada insegurança alimentar. Não sei se todos vocês se lembram disso, mas o Brasil não tinha comida para o seu próprio povo. Não tinha suficiente comida. Hoje a gente é um celeiro para o mundo. O que foi que mudou uma coisa para outra? O que foi que mudou para uma coisa para outra é que alguém foi para o Cerrado e começou a aprender aquilo que era possível se plantar dentro do Cerrado. E aí você abriu uma fronteira agrícola gigante para o Brasil e muda a história de um país. De certa forma, o que a gente precisa fazer em educação é uma espécie de Embrapa, é uma espécie de olhar para o problema e dizer quais são as sementes que vão dar certo com aqui. Né? Eu estava citando com eles uma coisa muito engraçada, mas assim, há 20 anos atrás, alguém aqui falaria em comprar um carro coreano ou comprar um telefone coreano? Né? Em 20 anos, a Coreia inverteu completamente a sua percepção, inclusive numa das coisas mais ricas e interessantes, que eles se tornaram um país criativo. Né? Eles conseguiram expressar isso dentro do mundo e ter uma expressão criativa. Essa inoculação de educação para descobrir aquilo que é o potencial da sua terra é talvez o maior desafio que a gente possa fazer. Provocando. Vamos lá. Para você. Então, eu acho que seria importante estar colocando para vocês de onde eu falo. Eu não falo de dentro da escola e nem falo de dentro da comunidade onde a escola está inserida. Para mim não tem essa parede, para mim não tem essa separação. Eu estava falando para o Tião lá, o Tião hoje está perdido aqui, tem 2 diretores de escola aqui, né? Ele foi diretor, o Júlio, né? Só que eu tenho o desejo, Tião, de destruir essa escola também, onde alunos sofrem e professor sofrem. Essa é a minha luta, esse é o meu desejo. Então, quando eu cheguei na escola Presidente Campos Sales, que é uma escola municipal, ela era cercada por um muro de alvenaria. Você passava na rua, você não via a escola.
E aí, em cima do muro de alvenaria, tinha estacas de ferro e 3 fileiras de arame farpado. Hoje não tem esse muro. Esse muro foi tirado porque no ano de 2002 roubaram 21 computadores da escola e a escola era considerada a escola mais integrada com a comunidade, era um símbolo. Aquilo me machucou profundamente. E eu fui fazer o BO, enquanto eu estava na delegacia, chegaram quatro lideranças comunitárias, 3 foram trabalhar, uma ficou comigo, nós saímos da 95, que fica no extremo de Heliópolis, e atravessamos Heliópolis, e na rua nós falávamos, os filhos de vocês foram roubados. Se esses computadores não voltar para lá, quebrou-se um símbolo. E 3 dias depois, eu andando na rua, ainda atrás dos computadores, parou uma moto e um carro, fiquei meio assustado, né? Porque eu estava atrás dos computadores. Aí o rapaz tirou a cabeça para fora e falou assim, ô, senhor Braz, é sobre o barato lá dos computadores, nós vamos devolver todo e queremos a autorização do senhor para devolver na comunidade, porque a gente tem medo de devolver lá e a polícia passar e a gente vai ter problema. Eu falei, eu quero os computadores. Eles devolveram os computadores. E eu dei a resposta, eu tirei o muro de alvenaria. Aí fui denunciado na secretaria, na diretoria regional, na guarda municipal. Só que esqueceram. Eu tirei o muro e coloquei um gradil. Esqueceram, eu tirei o gradil. E hoje, em torno da escola, tem vários equipamentos educacionais. E o que é a escola dentro? Eu acho importante estar colocando isso. A gente tirou também paredes de dentro da escola. Então, 12 salas de aula, nós transformamos em 4 grandes salões. E o nosso objetivo é quebrar a fragmentação do conhecimento, porque o que articula todo o trabalho de alunos, professores, é um roteiro de estudo que os professores preparam com antecedência. E, dentro do salão, nunca tem menos que 3 professores, lá tem uma média de 100 alunos, e o aluno tem um grupo com 4, no máximo 4 alunos, e o primeiro professor do aluno é um aluno. Então, ele está estudando matemática, ele pode escolher o grupo, se faz matemática no dia ou se faz ciências. Então, eles escolhem e, quando tem uma dúvida, conversam entre eles. Resolveu a dúvida, eles continuam trabalhar autonomamente. Não conseguiram, levanta a mão. Aí o projeto é revolucionário. Por quê? O grupo está trabalhando matemática e o professor que vai lá é o professor de português. Então, os professores do Campos Sales, eles têm que ir para a sala de aula sabendo que cada disciplina está levando naquele roteiro. E no início a reclamação era a seguinte, e a especificidade? Especificidade? Você fez o ensino fundamental? Fiz. Então, você já fez o ensino fundamental. Por que é o aluno que tem que saber todas as besteiras que nós estudamos e vocês não? E hoje a gente está caminhando no Campos Sales, está nascendo um novo professor, está nascendo um novo aluno, mas todo parto é muito doloroso. E vou parar de falar para deixar os outros. Mas eu queria só você tinha falado uma coisa que me fascinou, que foi, em Campos Sales, né, a Secretaria de Saúde passou a se fundir com a Secretaria de Meio Ambiente. Conceitualmente, isso é uma coisa bem interessante. Ou seja, pela primeira vez eu vi alguém juntar que a saúde do planeta, né, faz parte da mesma administração do que é a saúde do cidadão. Né? Agora, isso procede? Procede, mas para localizá-los, para uma escola ser democrática, o aluno tem que participar do processo de tomada de decisão. E tem que ir para a escola porque quer. Aí está um problema sério que nós não sabemos como nós vamos resolver, né? Mas os alunos, quando nasceram esses salões, cada salão, no início do ano, são a média de 100 alunos, eles elegem de 8 a 10, que é a comissão mediadora de alunos que vai
cuidar da convivência entre os alunos. Isso começou em 2008, e a gente percebeu que nestas comissões mediadoras, quando tem 2, 3 alunos que têm opinião, que fala, que briga, eles exercem um papel muito importante no sentido de melhorar a convivência dos alunos. Quando não tem, eles são dominados pelos alunos do salão, e não têm poder de influenciar, não têm poder de ajudar. E nós criamos, no segundo semestre do ano passado, uma república de alunos, que se encerrou agora e começou tudo de novo. Então, no início do ano, os alunos elegem o prefeito da escola, né? Elege cada salão 3 vereadores, e depois o prefeito e esses vereadores montam 4 secretarias, e essa que o Marcelo falou é uma secretaria de alunos, saúde, né, e meio ambiente. Bem, eu gostaria de falar também um pouco de onde eu me situo, né? Vamos ficar mais íntimos agora, né? O nosso projeto é bem quadradinho, viu? Bem quadradinho. O nosso projeto iniciou em virtude de um diagnóstico com os alunos do 2º ano, e que 48% das crianças não sabiam ler, e não sabiam ler nem palavras. Então, você imagina o percentual de alunos que não sabiam ler textos. Foi esse a grande âncora de Sobral que nós nos apegamos e que nós divulgamos de maneira muito aberta nas rádios, nos locais, nas comunidades. Esse foi o primeiro passo do projeto. E esse ícone se transformou na nossa grande estratégia. Nós descobrimos que era preciso alfabetizar as crianças. E era preciso alfabetizar, e aí nós procuramos interlocução mais sábia do que nós, né? E pela experiência que foi se desenvolvendo, a gente percebeu que tinha que alfabetizar até os 7 anos de idade. As crianças que demoravam a se alfabetizar tinham um círculo vicioso muito forte. Elas não aprendiam, ficavam de lado dentro da sala de aula, se desestimulavam, a infrequência aumentava e terminavam abandonando a escola. Por isso, a gente colocou como critério, como ponte, alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade. E aí, muitas ações foram desenvolvidas. A gente colocou a escola como cenário fundamental do sistema. O sistema não é o secretário, não é a secretaria, é a escola. Eles têm autonomia em lei, na prática. A gente criou uma estrutura, formação, material didático, acompanhamento, mas são eles que decidem, são eles que fazem pedagogia, nós fazemos gestão, eu estou aqui fazendo caricatura, mas para ficar claro. Isso gerou uma troca muito legal. Então, houve uma participação muito grande, e um dos fatores principais foi a escolha dos diretores. Nós precisávamos de grandes lideranças naquelas escolas. E a gente desenhou um perfil dessas lideranças, e, em cima desse perfil, fizemos uma seleção meritocrática, sem eleição, sem indicação política, né? Eu sou fruto dessa primeira seleção, não conheci ninguém nesse município. E nós apostamos que esses diretores, com essa seleção, com esse perfil, com uma formação continuada, até hoje nós temos uma formação com eles, e que é muito mais de liderança, de envolvimento, de coaching, inclusive, eles conseguiriam transformar aquela realidade. E o fato é que aqueles 48% que só liam palavras, hoje nós temos 97% de alunos lendo texto, com, no mínimo, 60 palavras por minuto, com entonação, com ritmo, compreendendo o que leem. E isso se desenvolveu, literalmente, em torno de 4 anos. Nós constituímos um staff de professores alfabetizadores. E aí, aqueles professores que foram para o 3º, 4º, 5º ano, que foi selecionado pela escola, e quem foi para o 3º, 4º, 5º, né, e aqui me permitam a palavra, era o que o diretor dizia, isso aqui não dá para ser professor, não, vou botar lá no 3º, 4º, 5º, que o foco é na política de alfabetização. O problema é que chegou 2005, e aí nós nos deparamos, e agora? O 3º, 4º, 5º. E aí, por incrível que pareça, o 3º, 4º, 5º, hoje também são os melhores professores do mundo, né? Para vocês terem ideia, eu não consigo pensar a educação sem uma tecnologia possível de replicação.
Eu não consigo entender uma coisa pontual. Eu consigo entender as diferenciações, eu consigo entender as diferenciações que acontecem no sistema que é a escola. A escola, a cada dia que passa, as diferenças culturais que aparecem na escola são os alunos, são as famílias, não é mais uma família homogênea, né? Nós temos vários tipos de famílias, chegam à escola, com todas aquelas atribuições, a gente conseguiu constituir uma tecnologia que as diferenciações e a autonomia e a responsabilização que gerou produzir esses alunos. O fato é que hoje a nossa rede está diante de um patamar assim, muito motivada, né? Os nossos professores, que eram os mesmos professores antes do projeto, reconhecem e se emocionam porque eles conseguiram, com o José, com a Maria, com o João, e o mais legal de tudo isso, né? E isso eu fico muito comovido porque eles, os professores, os diretores, teve tensão, existe tensão. Existe tensão. Não dá para a gente ficar camuflando que na escola os mitos precisam ser desconstruídos dentro da escola. Quem conhece a escola pública sabe o que é isso, né? Eu estava vendo um sistema do Queduc agora, que o sistema é muito legal, chamado Queduc, né? Que foi a Fundação Lama, inclusive, que estava desenvolvendo, pegou os relatórios da Prova Brasil, que responde diretor e professor responde, está lá no Ministério, e transformou no sistema. Sabe o que é que tem lá? Sabe o que é que tem lá naquele sistema, quando a gente vai analisar? Que quando a pergunta é por que é que a criança não aprende, recai de maneira indireta ou direta, porque a criança é pobre, porque é filha de trabalhador, porque tem família desestruturada. É isso que os nossos professores pensam. É isso que está na nossa consciência. É isso que o nosso sistema pensa dos nossos alunos. E isso tem que ser desconstruído dentro da escola, com posturas diretas, corretas, abertas, partilhadas, mas sem esconder essa realidade, né? Essa política de alfabetização foi o primeiro passo, só para concluir agora, né? Então, por exemplo, nós procuramos interlocuções e agora nós estamos em situação para procurar mais. Nós temos 2 anos de alfabetização. A primeira é fonema, é aquilo que o colega disse ali. Aos 6 anos de idade, a gente não exige o aluno ter uma boa leitura com compreensão. O que nós exigimos é que ele consiga decodificar. Se ele consegue interpretar, beleza. No 2º ano, não. Aí ele tem que interpretar e compreender o que se lê. Então, a gente precisa trazer a ciência para dentro da sala de aula, a gente precisa desconstruir mitos com resultados, a gente precisa fazer com que o professor esteja mais perto do aluno, a gente precisa dar estrutura para que isso aconteça, porque senão o professor vai se angustiar e vai colocar a cabeça dele perdida, porque ele não vai ter estrutura para fazer isso. Então, é uma rede que troca experiências e que hoje fica bem homogêneo. Só para dar um exemplo. O nosso IDEB de Sobral chegou a 7,3. A melhor escola, o melhor resultado tem IDEB 8. E o pior, mais baixo, tem 5,9. Então, a diferença é muito pequena, seja em escola grande, seja em escola pequena, escola rural ou escola da periferia, não importa. Como isso se constrói, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, é a escola, porque ela que convive com isso. Eu me sinto um peixe fora d'água nessa conversa de escola, né? Eu pensei que eu ia falar de educação, estou falando de escola, né? E, para mim, é alguma coisa que... são 2 coisas completamente diferentes, né? Um é fim, o outro é meio. Se não funcionar, tem que fechar e mudar de ramo, né? O que não pode é você ficar fazendo experimentações para atender demandas intelectuais e teses, etc., às custas, né, de população, e jogando em cima para eles sem nenhum respeito. Então, a experiência que eu tenho, quer dizer, há 30 anos atrás, eu me perguntava se era possível fazer educação sem escola. Não encontrava resposta em lugar nenhum. Não havia livro, não havia estudo, não havia nada. Não havia nem resposta. Não. Então, eu fui aprender fazendo. E eu fui para o interior de Minas e fui para uma cidade, né, que me chamou uma atenção, que o Guimarães Rosa chamava que é a cidade capital da minha literatura. Eu não sabia que existia a capital da literatura do Guimarães Rosa, que existe, que é a cidade de Curvelo. E eu fui atrás dos personagens do Guimarães Rosa
E, chegando lá, eu encontrei menino para dar de pau, para tudo quanto é lado, nas ruas, nas praças, na roça. E eu perguntava, da onde é que sai tanto menino aqui, gente, nesse lugar, nesse sertão? Né? Eles falaram, menino sai, de onde sai menino? Ninguém descobriu. Eu falei, mas por que tem tantos aqui? Eles falam, por causa do piqui, né? Que é afrodisíaco. Né? Depois eu descobri que não era bem por isso, né? Porque para você catar o piqui, você tem que ir para o mato, né? Cada vez que você vai, né, 9 meses depois, aparece os piquizinhos e tal. Falei, de onde eles vêm, eu quero saber que futuro eles têm. Né? Porque não havia escolas. Quando havia escola, os meninos não ficavam, entravam e saíam, evasão, repetência e tal. E aquilo foi me angustiando. Né? E todos os discursos eram construir escola, trazer professor, fazer isso, sistemas, políticos e tal. E um dia eu estava no programa na rádio da cidade, eu me perguntei se era possível a gente fazer educação sem escola, ou se era possível a gente fazer educação de boa qualidade debaixo de um pé de manga. Né? Só que não tinha resposta, então nós juntamos as pessoas para aprender a fazendo. Então, a primeira experiência nossa, de 30 anos atrás, era de construir educação sem escola. Né? Que era um projeto onde a gente começou a sentar, conversar, ouvir, aprender, desenvolver mais o ouvido do que a boca, né? E aprender o outro genuinamente. E, nesse sentido, nós fomos percebendo a quantidade de coisas que a gente tinha ao nosso redor, né? Que não eram nada escolarizáveis, mas era fundamentalmente fazia parte da vida das pessoas. Né? Então, essa experiência demonstrou, desde o início, né, que era possível a gente fazer educação sem escola, porque a educação pressupõe 2 coisas fundamentais. Alguma coisa que só acontece no plural, não existe educação no singular. Né? Educação existe porque existe o eu e o outro. Né? E educação é aquilo que as pessoas trocam. Se não houver interlocução, não há troca. Né? Então, essa relação tem uma relação entre iguais, não entre diferentes. Um que acha que sabe, o outro acha que não sabe. Estabelecer isso. E qual que é o conteúdo disso? É aquilo que as pessoas pensam, sentem, vivem, sonham, desejam. Né? E como é que se bota isso na roda? Aprender a fazer isso. Então, o que a gente fez há 30 anos atrás e demonstrou que é possível fazer isso, né? Que nós não precisamos de escola para fazer educação. Nós precisamos de gente que seja capaz de criar espaços permanentes de troca, né? De construção coletiva de possibilidades, de caminhos, de sonhos, de desejos nessa possibilidade. Então, essa experiência, né, que depois se multiplicou, virou tecnologia, ganhou prêmios, ganhou o mundo, etc., né, nos respondeu que é possível, sim, fazer educação sem escola. Agora, a gente aprendeu também outra coisa, né, que só é possível fazer boa educação os bons educadores. E quem são os bons educadores? Não são necessariamente os que têm formação, PhD, curso de universidade, porque essa universidade que está aí não está formando essas pessoas. Formam technicians, reprodutores de teorias, né? E gente que fala entre aspas, né? Que fica citando pé de página. Pô, né? Não tem nenhum processo de sentar numa roda. Então, nós fomos construindo juntos. Né? E aí construímos um monte de coisas que depois foram virando pedagogias, que foram eficientes. Né? Uma é a pedagogia da roda, outra é a pedagogia do brinquedo, outra é a pedagogia do sabão. Né? E uma série de possibilidades de construções coletivas para a construção de aprendizagem, para aprender as pessoas a viver melhor e dar sentido para a sua vida. Então, isso não tem nada a ver com a ideia da escolarização, isso tem a ver com a formação humana. Né? Então, nesse sentido, é que eu penso que nós caímos, e esse é o grande desafio, nós caímos dentro de uma lógica, hoje, né, que a gente tem muito receio de discutir, porque é muito custoso querer ousar construir um caminho diferente. As experiências que estão aqui mostram o grau de dificuldade, porque isso não é a maioria. Isso aí são alguns núcleos, alguns guetos, algumas exceções, na maioria de uma regra que é a reprodução da mesmice. Você imagina que, até hoje, a escola, né, é a única instituição que continua na Idade Média. Ela tem servo, né? Tem os servos, tem a servidão. Cadê as pessoas que fazem a limpeza? São diferentes. Tem um conteúdo que está pronto desde o século passado. Né? Os livros são a reprodução de uma mesmice. As aulas, alguém inventou que um aluno tem que aprender em 50 minutos. Se não aprendeu, passa, porque em 50 minutos vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Então, é jogar informação. Né? E aí vem essa maluquice, né, que eu acho que é algo
absolutamente complicado, né? E aí eu falo o seguinte, hoje nós temos um grande desafio. Nós temos um monte de TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, mas temos poucos TACs. Mas, para ter harmonia, cada TIC tem que ter um TAC. Para cada tecnologia de informação e comunicação, deveríamos ter uma tecnologia de aprendizagem e convivência. Porque a vida é assim, é tic-tac, para ter equilíbrio. Senão, nós ficamos só tic, né? Aí dá tique nervoso. Aí nós ficamos, né? E denunciando uma massa falida, né? Todo mundo quer reformar a educação sem reformar a escola, né? Tem que continuar o mesmo modelinho, as mesmas aulas, as mesmas classes, a mesma carga, a mesma coisa. Não vai sair, né? É trocar 6 por meia dúzia, né? Se nós estamos querendo pensar e transformar efetivamente educação, a primeira coisa que nós temos que parar de pensar é na escola, né? Porque ela não transforma, né? Ela reproduz em escala a mesmice, né? E vai dando roupagem nova, fingindo que é novo, mas continua a mesma velharia, em todos os níveis, da pré-escola ao pós-doctor, né? E aí mostra o grau da insatisfação, né? Do que a meninada que hoje está dentro da escola, da insatisfação que está naquele ambiente que não consegue trazer. Só que nós estamos querendo mexer no em volta sem mexer no conteúdo. Nós ficamos mexendo com alegoria sem mexer no samba-enredo, né? Mas essa é a grande questão. Agora, se a gente quiser aprender de fato a fazer transformação, nós temos que começar a ter exemplos nossos, né? Eu me permito contar uma historinha rápida? Pode ser? Eu fui da Universidade Federal, eu fui pró-reitor de extensão por um dia. Fui nomeado de dia e saí de noite. De manhã cedo eu fui nomeado pró-reitor de extensão da UFOP e de tarde eu fui para uma reunião com o secretário da Educação e todos os reitores e pró-reitores das universidades mineiras, há 30 anos atrás, para discutir a crise da educação. Isso que nós estamos falando aqui até hoje. Todo mundo falava, e eu estou lá ouvindo aquela lenga. Lá pelas tantas me deu um clarão, né? Mineiro não tem insight, tem clarão, né? E aí eu falei assim, acabei de descobrir uma coisa fundamental. Eu conheço uma escola nesse país que nunca teve crise, evasão, dependência, segunda época, nada disso, quebra-creba, pichação. Ele falou, essa não existe, é a escola ideal. Eu falei, ela existe. Qual? Eu falei, escola de samba. Vocês já viram falar greve na escola de samba, crise de escola de samba, bomba, recuperação na escola de samba? Aí a secretária e o secretário da Educação, o Levindo Coelho, né, falecido, a secretária falou assim, é um absurdo que o senhor está falando, uma falta de respeito com os reitores, com os porreitores. O senhor quer falar, então, daquela confusão que é uma escola de samba, vir falar nisso? Falei, minha senhora, a senhora não entende nada de escola de samba, né? Quer dizer, numa escola de samba, o que é que determina, né? As pessoas vão em torno de uma causa, para contar uma história, né? Então, se junta todos e tem que contar uma história em 2 horas, né? Então, é outra história. E ela não satisfeita, né, e continua me incomodando, eu falei, me diga uma coisa, na escola da senhora não tem fiscal, porteiro, guarda, né? Não existe um negócio que chama negócio de ensino, delegacia de ensino, não é? Né? Escola de samba não tem isso, não tem fiscal, né? Tem diretor de harmonia. Nós estamos falando de outra coisa, né? Se você não puder aprender com a cultura brasileira, o jeito de aprender nosso, festivo, alegre, construir causas que façam sentido, né? Então, isso criou um problema muito sério, né? No mesmo dia eu fui dispensado, porque eu ofendi, né, a sacrossanta imagem da universidade e tal, porque eu falei que a escola de samba era um grande exemplo para mim de educação, né, que eu podia ter. E que a gente tinha que inspirar nisso. Agora, esse exemplo, essa alegoria que eu estou dizendo para vocês, é que eu acho que a gente precisa, de fato, né, se quer pensar, né, em transformação efetiva, nós temos que sair desse lugar comum, sair dessa ideia da escolarização, né? Nós pensar no processo de formação contínua e permanente de todos e transformar isso em todos, né? Há 30 anos atrás eu falei que eu não queria tirar os meninos da rua, eu queria mudar a rua, fazer uma escola na rua, né? Eu quase fui preso, né? Porque o Unicef, todos os modelos e tal, governamentais, não, nós temos que tirar os meninos da rua para fazer limpeza da rua. Não, e hoje nós estamos fazendo exatamente o contrário, nós temos que ocupar as ruas, para fazer uma grande educação, que é a rua, que é o melhor centro de formação hoje de cidadania, hoje é rua, não é a escola, né?
Imagina o banho de cidadania que nós estamos tendo nos últimos meses. É melhor do que qualquer curso de ciência política, né, da universidade, qualquer coisa de formação. Então, eu acho que, né, não é que o buraco é mais embaixo, entendeu? Né, o nosso significado, o nosso impacto, acho que é de outra natureza, efetivo, né? Porque, senão, nós vamos continuar falando. Eu tenho o maior respeito por isso que está sendo feito. Mas é falar, né? Mais do mesmo, né? Tá. Muito bom. Muito bom. Ô, Tião, eu acho que esse povo aqui está querendo ver a gente brigar, porque misturou um cara que tem um pé na escola, outro na comunidade, e o outro que está lá preocupado com o IDEB, e você que quer derrubar as escolas. Eu concordo. Todas. Não, eu não estou. Eu Todas. concordo. Todas. Todas. Eu sei disso aí. Eu participei lá em Curitiba de uma mesa, arranjos locais, e eu tinha conversado com José Pacheco de manhã no hotel. E aí eu falei, ô Pacheco, eu cheguei lá com duas ideias, uma que, né, tudo passa pela educação, a outra que a escola é um centro de liderança na comunidade onde está inserida. Ele falou, Braz, não é por nada não, será? O Pacheco. O Pacheco. E ele já sabia da experiência da escola e tudo mais. A gente se inspirou lá na Escola da Ponte. Aí depois eu fui lá para a mesa deles. Os caras não deixavam entrar a escola na conversa, do jeito que ele está colocando. Aí o Pacheco, acho que ficou com pena de mim, coitado. Ficou assim. Falou, mas também não é assim, né? A escola ainda tem alguma coisa que ela pode fazer. Mas eu concordo plenamente, não é, com o que o Tião coloca aqui. Realmente, essa escola que está aí, ela tem que mudar. Ela não pode continuar. A escola Presidente Campos Sales, ela tem que mudar. Por exemplo, os professores do Campos Sales, eles teriam que ter uma jornada de dedicação exclusiva. 50% do tempo com os alunos e 50% do tempo para planejar, para estudar história, geografia, matemática, porque eles não estão quebrando a fragmentação do conhecimento. Uma outra coisa que é absurdo nesse país é uma escola ter 1.100 alunos, como o Campos Sales tem 1.100 alunos. Eu acho que a escola deveria ter aí uma média de 150 alunos no máximo. E aí seria uma república de alunos realmente. Seria uma república de alunos realmente. Agora, o que nós fazemos no Campos Sales é um trabalho junto com a comunidade, tudo passa pela educação, escola como centro de liderança, autonomia, responsabilidade e solidariedade. Foi feita uma assembleia de 450 moradores e votaram. Esses são os princípios da escola, construídos juntamente com as lideranças. Votaram que estes são os princípios norteadores da transformação de Heliópolis numa escola. O que não pode é a escola ter o monopólio do conhecimento. Isso é um absurdo. A escola se colocou nesse lugar, não dá conta de fazer isso e fica aí com a lógica da rivalidade, da culpabilidade. A escola não funciona porque os professores, né, têm cabeça, têm péssima formação. Não funciona porque o diretor, as coordenadoras são autoritários. Aí nós falamos, não, nós diretores, não, mas é a supervisora que vem aqui, a supervisora não, mas é o... Então, vai nessa linha. Todos nós somos responsáveis pela porcaria que está correndo dentro da escola, inclusive o Tião. Todos nós somos responsáveis. Todos nós. Educação é uma tarefa da sociedade, é responsabilidade de toda a sociedade. De toda a sociedade. E eu entendo a luta tua, porque o povo fala assim... E o IDEB do Campos Sales? O IDEB é a arma que nós temos contra os ignorantes. Está baixíssimo o nosso IDEB, perto do seu, baixíssimo, só que depois de 2005 até hoje, a gente melhorou um pouquinho o IDEB. E a questão é a seguinte, eu acredito na escola pública, é uma conquista da humanidade. Nós não podemos perder esta escola. Só que ela não pode continuar a fazer o que ela vem fazendo. Ela tem que fazer diferente. E
muito mais importante que o IDEB é levar essas crianças a ser cidadão. Levar essas crianças a ter espírito de sair pelas ruas para mudar esse país, para transformar esse país. Então, quando a escola está ligada com a comunidade, quando a escola, por exemplo, o Campos Sales, um dos maiores problemas da escola Campos Sales e de Heliópolis era a violência. Foi assassinado uma aluna da escola Campos Sales em 1999, Leonarda, 15 anos de idade, faltavam 3 meses para completar 16 anos. Era aluna do EJA, saiu da escola uma noite, 23 horas, 23h45, recebeu 5 tiros na cabeça. E a escola procurou as lideranças da comunidade. E eu procurei as lideranças, João Miranda era o presidente da principal associação de moradores, e quando eu coloquei para eles, infelizmente a Leonarda foi assassinada, nós estamos há muito tempo aqui tentando nos decidir por uma ação para mostrar para essa comunidade que nós não aceitamos a banalização da vida. Infelizmente foi assassinada, não tem mais volta, mas nós podemos nos transformar em leões e mostrar para essa comunidade que nós não aceitamos isso. E aí perguntei para ele, vocês ajudam a organizar a caminhada? E o João falou, ô Braz, meu irmão, meu amigo, você não precisa fazer mais essa pergunta para nós. Porque se Campos Sales está, nós já estamos. Porque para nós não existe a escola lá e nós aqui. Nós somos a mesma coisa. Realizamos a primeira caminhada pela paz, um problema da comunidade da escola, em 1999, agora nós realizamos em junho, no dia 6, a 15ª caminhada. A gente consegue reunir de 10 a 15 mil pessoas nestas caminhadas. Então, é nessa escola que eu acredito. É essa escola que é viva e interage com a comunidade e luta para jogar fora de lá os entulhos, né, as coisas que nós construímos, viu, Tião? E eu concordo plenamente. Quer dizer, a tarefa nossa de quem trabalha nas escolas não é aprender é fácil, é desaprender. Nós temos que desaprender muita coisa, e nisso eu concordo plenamente, né, com o que o Tião, a decisão que o Tião tomou, né? É muita coisa absurda, e não dá para ficar, porque eu prefiro ficar dentro e lutar de lá de dentro, porque eu ainda acredito que a escola pública é uma conquista da humanidade e nós temos que defender. Muito obrigado. Foi ótimo, gente. Vamos concluir? Então, você quer fazer uma consideração? Já estourou muito tempo, mas... Não, eu fiz o retrato da nossa experiência para que pudesse fazer as considerações finais, né? Eu vou fazer de maneira muito objetiva, né? Todos nós queremos uma boa escola, uma boa sociedade. Eu também me coloco nesse patamar, junto com meus professores, meus diretores, todo mundo. Eu, claro, tenho algumas divergências aqui, sim, de pensamento, mas vejo que são em situações diferentes e têm que ser entendidas como avanços, né? Então, por exemplo, eu acho, juntamente com o Tião, que educação se faz em qualquer canto, mas eu também acho que em escola também se faz educação. Isso tem que ficar muito claro, falo que tem uma diferença muito grande nisso. E acho que, para a escola fazer a educação, ela tem que resgatar uma coisa que ela perdeu. E ela perdeu. Ela perdeu o poder de ensinar. E dos alunos aprenderem, porque só existe ensino quando os alunos aprendem. E ela perdeu. Se nós não sou eu que estou falando isso. É só vocês pegarem. Qualquer um que pegar os dados da educação do Brasil para ver isso. Ela perdeu essa capacidade. O outro elemento, e aí, né, o outro elemento é que eu não consigo ver dualidades que às vezes são colocadas como dualidades. Cada um de vocês, eu tenho 2 filhas.
Eu quero que minha filha seja uma cidadã participativa, reflexiva, certo? Mas eu só sei que ela só vai ser assim, de maneira melhor, se ela aprender o que a escola tem como objeto dentro dela e ensinar também bem a ela. Olha, tem um projeto lá, que é um projeto muito legal, e eu pedi aos diretores para escolherem assim, escolha aquele professor bom, em todos os sentidos. E vi que a coisa não estava andando legal. E, nesse projeto, exigia pessoas escrever, para terminar. Rapaz, eu fui ver o que os professores escreviam, certo? Esses professores. Pegaram aquele professor que não estava dando certo na escola e botaram esse projeto. Eu achei um absurdo, fui ver. Minha gente, ninguém consegue fazer reflexão crítica, certo? Se você não consegue fazer uma síntese. Está na hora da gente parar com isso. Está na hora do Brasil dizer que não dá mais isso. Se tem uma das manifestações boas para se fazer, é dizer que quer uma escola em que seu filho aprenda. Isso é uma manifestação boa. Né? É isso que a gente precisa conversar. Então, assim, eu não vejo dualidade. Eu vejo a conjunção de que se aprender bem, para ser, sim, um cidadão brasileiro, com todos os direitos de ser cidadão brasileiro, inclusive respeitando a nossa trajetória de brasileiro. É isso. Obrigado, gente.